Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, vou corrigir o primeiro simulado da ESA para 2022. Dessa forma, espero que vocês gostem da análise que eu farei das questões e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira questão. Moçada, antes de tudo quero falar para vocês o seguinte, que nesse simulado eu estou colocando muita imagem, assim como farei nos próximos, porque é a melhor forma para que vocês possam fixar a matéria, valeu? Isso não quer dizer que na prova da ESA as questões venham sempre acompanhadas de gravuras, gráficos, tabelas, não é isso. Apenas para auxiliar o melhor entendimento por parte de vocês. Observe o mapa abaixo. Aqui nós temos o mapa de relevo do professor Jurandir L.S. Ross, que é uma classificação de relevo que tem sido cobrada em algumas provas da ESA. Então, aqui nós temos, dentro dessa classificação do relevo, as macro-unidades geomorfológicas da classificação do professor Jurandir Ross, quando então é possível perceber a divisão do relevo brasileiro através dos planaltos, planícies e depressões. De acordo com o mapa de relevo do Jurandir Ross, é possível afirmar que, letra A maior parte do relevo brasileiro da Amazônia é constituído por planícies. Errado, as planícies são em verde. A maior parte é constituído por depressões. Aqui a parte preta ou cinza representando as depressões. Afirmativa errada. B. Na Amazônia Oriental predominam o relevo de planaltos. Ora, errado. Na Amazônia Oriental predomina o relevo de planaltos? Não. Predomina o relevo de depressões também. A parte oriental é essa aqui, ó. Então, vocês podem perceber que há um predomínio de depressões. C. Na região Nordeste encontramos as depressões sertaneja e São Franciscana, correto? Essas duas depressões estão aqui, ó, sertaneja e a São Franciscana. Então, afirmativa correta, a letra C. D. O relevo da região Sudeste é constituído predominantemente por depressões. Errada, aqui é planaltos. Olha o amarelinho aqui. Então, você pode ver com clareza que os planaltos predominam na nossa região Sudeste. Letra E. A planície litorânea se estende por toda a zona costeira da região Sudeste. Errado. De acordo com o mapa do Jurandir Ross, a planície litorânea só é vista aqui no Espírito Santo. Apesar de termos aqui trechos da planície no litoral do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, mas dentro da classificação do Jurandir Ross, pelo menos contida nesse mapa, não é visível. Vamos à questão número 2. A dinâmica das massas de ar é de grande importância para compreendermos os diferentes tipos de climas existentes no Brasil. Observe o mapa abaixo. Questões de massas de ar também, de vez em quando, caem na prova da ESA. De acordo com as massas de ar que atuam no território brasileiro, é possível afirmar que, letra A, a massa representada pelo número 1 é a tropical atlântica. Errada, aqui é a equatorial atlântica. Quente e úmida com forte atuação no litoral setentrional do Brasil, sobretudo no verão e no outono. O restante da afirmativa está correta. Apenas a indicação da massa de ar que está errada. D. A massa representada pelo número 2
é a equatorial continental, correto. Com centro de origem na Amazônia Oriental, errado, aqui é a Amazônia Ocidental. É quente e úmida, atuando em boa parte do centro-sul no verão, o restante está correto. C, a massa representada pelo número 3 é a equatorial atlântica, errado, a 3 é a tropical atlântica. Responsável por chuvas orográficas nas vertentes das serras voltadas para o Oceano Atlântico. O resto está correto, mas quem provoca essas chuvas orográficas ou de relevo é a massa tropical atlântica. 4, D. A massa representada pelo número 4 é a tropical continental, correto. Formada no Chaco Paraguai, correto. Sendo quente e úmida, sobretudo nos meses de verão. Errado, essa massa de ar é quente e seca. Alguns geógrafos chegam a afirmar que ela, durante o verão, absorve umidade vinda da Amazônia e que ela fica úmida, mas ela é caracterizada como uma massa de ar quente e seca. Afirmativa errada, só restou a letra E. A massa representada pelo número 5 é a polar atlântica, correto. Fria e seca na sua origem, correta. E fria e úmida ao penetrar no Brasil, correto. Ela pode causar o fenômeno da friagem no sul da Amazônia, aqui ó, ao tracinho. Então, quando ela chega aqui no sul da Amazônia, no outono, no inverno e até mesmo no início da primavera, pode provocar uma queda acentuada da temperatura, gerando o fenômeno da friagem. Então, resposta correta, letra E. Vamos à terceira questão. O Brasil vem passando por um processo de transição demográfica. Observe o gráfico e, a seguir, assinale a opção verdadeira. Letra A. O Brasil encontra-se na fase 3, correto? Pois a taxa de natalidade continua recuando, correto? Continua em queda no Brasil. E a taxa de mortalidade está em ligeiro aumento, correto? Então, o Brasil, nesse exato momento, está concluindo a sua fase 3. Por volta das décadas de 2030 a 2040, o Brasil estará entrando na fase 4. Resposta correta, letra A. Vamos ver os erros das demais afirmativas. B. O Brasil encontra-se na fase 1. Errado. A fase 1. Na fase 1 nós estivemos no início do século XX, não agora. Período que se estendeu de 1940 a 1970. Esse período é a fase 2, que foi o período de maior crescimento da população brasileira. Época em que as taxas de natalidade e mortalidade eram muito elevadas. Não, está errado aqui, tá? As taxas de natalidade e mortalidade eram muito elevadas, de fato, na fase 1. A natalidade na fase 2 permanece alta, mas a taxa de mortalidade cai rapidamente, razão pela qual a população brasileira cresceu nesse período num ritmo bastante acelerado. C. O Brasil ingressou na fase 4 no censo de 2000. Errado. Nós vamos ingressar na fase 4 por volta das décadas de 2030, mais provavelmente 2040. Errado. Quando então foi possível perceber a estabilização da taxa de natalidade? Errado. A taxa de natalidade no Brasil ainda está em queda. E um ligeiro aumento da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade está em alta, uma vez que a população brasileira está envelhecendo e, em razão disso, o percentual de idosos aumentando, o índice de mortalidade acompanha esse aumento. Até mesmo porque todos nós temos prazo de validade. D. O Brasil encontra-se na fase 2, onde as taxas de natalidade permanecem elevadas. O Brasil está na fase 3 e a taxa de mortalidade cai, gerando a explosão demográfica. Então, o Brasil se encontra na fase 3, por isso que está errada a afirmativa. O Brasil já completou a transição demográfica. Errado, essa transição demográfica vai ser completada no final da década de 2030 ou, mais provavelmente, no final da década de 2040. Errado. Registrando, nesse momento, uma taxa de crescimento vegetativo negativo. Essa taxa de crescimento vegetativo negativo será registrada a partir de meados do século XXI. Ainda não ingressamos nessa fase.
razão pela qual a população está diminuindo. Errado. A previsão para a redução da população brasileira é a partir da década de 2040 ou, mais provavelmente, 2050. Então, resposta correta, letra A. Vamos à questão número 4. O processo de urbanização brasileiro veio acompanhado de inúmeros problemas nas grandes cidades brasileiras, inclusive no que diz respeito ao crescimento anômalo dos grandes centros urbanos do país. Observe a figura abaixo. A charge acima retrata um processo em curso nas grandes cidades do Brasil, denominado autossegregação. Errado. Autossegregação é um processo que deriva do desejo das famílias de maior poder aquisitivo em viver em condomínios fechados por questões de segurança, conforto e lazer. Errado. Urbanização integrada. Errado. Urbanização integrada é um processo que ocorre nos países desenvolvidos, onde as cidades cresceram dentro de um planejamento urbano mais adequado. Gentrificação. Correto. Gentrificação significa enobrecimento do espaço urbano. É um processo que resulta dos investimentos públicos e privados que são realizados em áreas decadentes das cidades, em áreas que estão passando por um processo de degradação e que, a partir desses investimentos, irão passar por um processo de revitalização, gerando o aumento da especulação imobiliária e expulsando as populações de menor poder aquisitivo para áreas menos valorizadas das cidades, como remete aqui a charge, onde o prédio luxuoso está chutando uma casa humilde. Aumento da população periférica, não. O aumento da população periférica deriva desse processo de urbanização anômalo ou desintegrado, típico dos países em desenvolvimento, como o Brasil. Segregação socioespacial, não. A segregação socioespacial é um processo que deriva da coexistência lado a lado de bairros que abrigam populações de classes média e alta com as comunidades carentes, favelas e palafitas, o que não está sendo retratado aqui na charge. Então, resposta correta, letra C. Vamos para a questão de número 5. Observe a charge abaixo. A charge faz uma crítica ao modelo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A respeito do agronegócio, é possível afirmar que, letra A, é responsável pela maior parte da produção de alimentos básicos. Errado. A maior parte da produção de alimentos básicos provém da agricultura familiar e não da agricultura empresarial, consumidos nas cidades. B. Se desenvolve em pequenas e médias cidades. Não, se desenvolve em médias e grandes propriedades, não em pequenas e médias cidades, que não tem nem espaço para que o agronegócio se desenvolva. Empregando tecnologias tradicionais de produção. Ocupa a maior parte das terras cultivadas. Correto. Emprega a maior parte dos trabalhadores rurais. Errado. Mais de 70% dos trabalhadores rurais exercem o trabalho familiar, não assalariado, trabalhando, portanto, em pequenas propriedades, minifúndios. D. Emprega em larga escala insumos e implementos agrícolas, priorizando lavouras agroindustriais. Correto, como lavouras de soja, café, cana-de-açúcar, algodão, milho e por aí vai. Então, resposta correta, a letra D. Está vinculado aos complexos agroindustriais. Correto, priorizando a produção para o mercado interno. Errado. O agronegócio prioriza culturas de exportação e não para o mercado interno. Vamos para a última pergunta. Observe o mapa abaixo. O mapa acima identifica a principal região produtora de petróleo do Brasil, responsável na atualidade por mais de 70% da produção nacional. A região retratada no mapa e citada no texto corresponde à Bacia do Pré-Sal, letra A. Aqui, quando eu passei para o PowerPoint, acabou ocorrendo um erro que eu não vi.
Aqui é a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Norte Fluminense. Está errado, a Bacia de Campos foi a maior área produtora até alguns anos atrás. A Bacia de Santos, que pega o litoral parte do litoral de São Paulo e parte do litoral do Rio de Janeiro, também não. E a Bacia do Recôncavo Baiano, fica na Bahia. Aqui nós temos o mapa do pré-sal, que é onde se encontra a mais importante região produtora de petróleo do Brasil. Essa região estende-se do Espírito Santo até Santa Catarina, medindo cerca de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura. Eu chamo a atenção de vocês que aí no simulado, aqui, essa montagem da questão está correta. Houve um erro aqui na hora que eu passei e não percebi para o PowerPoint, né? Mas que aí no simulado de vocês está 100% correto. Então, essa área do pré-sal é a região que detém as maiores reservas e hoje responde por mais de 70% da produção nacional de petróleo. Lembrando que a região sudeste é responsável por cerca de 90% da produção nacional de petróleo e o estado do Rio de Janeiro responde atualmente por cerca de 80% da produção nacional de petróleo. Nunca se esqueçam, pré-sal é hoje nossa principal região produtora de petróleo. Moçada, estou encerrando aí essa análise do primeiro simulado Geogênio para a ESA. Espero que vocês tenham gostado. No próximo final de semana teremos o segundo. Daqui até a realização do concurso serão feitos vários simulados. Aqui estão os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF, não só minha apostila, como provas anteriores, bancos de questões e também as aulas que eu gravo para vocês. Tudo isso sem custo nenhum. O canal Geogênio, ele não é monetizado, ele não tem apelo financeiro. O único objetivo é ajudá-los na preparação para os concursos, seja da ESA, da SpaceX, Colégio Naval, vestibulares, enfim. O professor Eugênio Bastos tem 42 anos de experiência e agora está presenteando vocês, alunos, com todo esse material e com essas aulas que irão auxiliar na preparação de vocês. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!